Divaldo Pereira Franco, sempre com muita propriedade, né? Desenvolvimento e importância do amor e da educação, o intelecto e a moral. As duas asas que deveriam estar voando juntas, ou seja, deveriam estar sendo direcionadas da mesma forma, né? Nós falamos há pouco sobre o espírito da criança. Eu quero chamar a atenção dos amigos do programa Amigos da Verdade, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 às 22 horas, para a revista O Reformador, a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, do mês de dezembro, e ela trata também, dentre vários assuntos, essa questão do espírito da criança que nós falávamos agora há pouco. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 3, nós temos o seguinte: o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. É exatamente isso que falávamos, né? Esse processo de reencarnação, o espírito da criança, ele pode ser muito antigo e traz ainda toda a sua bagagem, toda a sua informação e também muitas coisas. É óbvio que nós não nos despojamos nas nossas vivências anteriores, e é por isso que esse mecanismo da reencarnação nos propicia a libertação, nos ensina a doutrina dos espíritos, né, que muitas vezes essa criança, esse filho, essa filha é um companheiro ou uma companheira de outras existências terrestres, que vai nos exigir enormes atenções, muitos cuidados através da nossa experiência material. Para quê? Para cumprimento daquela programação, tanto ele na sua passagem pela Terra para o seu desenvolvimento moral e intelectual, quanto o nosso. A criança pode ser aquele que veio, esse espírito veio a nos ensinar, a que nós também nos despojemos de tantas coisas de nossas encarnações anteriores, através do quê? Através da grande religião universal, da religião natural pregada por Plínio Oliveira, que é o amor, a religião do amor. O tema central do nosso programa hoje é exatamente esse, né? Educação pelo amor. Eu sugiro a todos que acessem o site da Federação Espírita Brasileira, acessem a revista O Reformador, que esse mês traz matérias muito interessantes sobre o Natal. Nós vamos fazer o nosso programa especial de Natal, que vai ao ar no dia 24 de dezembro, que é uma sexta-feira. Vamos fazer um programa especial de Natal, um programa especial para o preparo de um ano novo, um ano de... Na realidade nós mudamos uma folhinha, mas temos essa tradição, né, de fecharmos um ano e começarmos um outro ano com outras expectativas, com outras ideias. Mas enfim, a revista O Reformador traz uma grande reportagem dessa edição de dezembro sobre o Natal, e também reportagem muito interessante sobre relações homoafetivas. Já tratamos também desse assunto aqui, da homossexualidade, da homoafetividade, que está vinculada diretamente à lei natural, aquelas leis naturais ou divinas, e está aqui na lei de reprodução, um artigo muito bom, muito lúcido da revista Reformador do mês de dezembro. Educação. Nós já ouvimos falar essa frase: educar é um ato de amar, né? Um ato de amar é educar. Essa é a definição do pedagogo francês, e que ele complementa o nosso pedagogo aqui, René Roubaix, que ele diz: a educação é uma ação exercida de pessoa a pessoa. Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido no movimento espírita como Allan Kardec, foi um grande educador. Como sabemos, aqueles que já estudam a doutrina dos espíritos já há algum tempo, que Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivail, foi aluno do grande pedagogo Pestalozzi, no Instituto de Vernon, na Suíça, que era uma das mais famosas escolas da época. E em seus momentos de descanso, o futuro codificador do Espiritismo, já aos 14 anos, ensinava o que aprendia aos seus colegas menos adiantados. Olha que mente brilhante que era o nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas o que mais me chamou a atenção na psicografia, nas várias biografias a respeito de Rivail,
foi uma que não existe um livro aqui no Brasil, mas você pode acessá-lo pela internet. É um livro escrito por André Morey, e a tradução é A Vida e a Obra de Allan Kardec, um livro editado em 1961. E eu achei uma observação curiosíssima e muito interessante. Nos seus últimos anos de vida, Kardec tornara-se um homem universal. Um homem universal. Um homem que efetivamente é o codificador da doutrina dos espíritos, profundo conhecedor desta obra, e que nos seus últimos anos de vida se tornara um homem universal. E o que é um homem universal? Um homem universal é aquele que já conseguiu enxergar que cada célula, que cada pensamento, que cada irradiação, que cada energia, tudo está de uma certa forma encadeada em conjunto com o universo. Então, quando nós lemos que não há uma folha que caia da árvore sem que Deus tenha conhecimento, nem um fio de cabelo, na realidade a leitura é essa, a leitura que o universo é absolutamente harmônico. Só o universo harmônico, dentro até do aparente caos do universo, existe essa harmonia, e que cada um de nós, cada célula, cada gota de água, faz parte de um grande mecanismo universal. E isso Allan Kardec enxergou, e de acordo com um dos seus biógrafos, o Sr. André Morey, chegou lá na questão de um homem universal. Estamos a caminho do universo. À medida que falamos da nossa perfectibilidade, nós estamos falando exatamente isso. Somos seres universais, imortais, a caminho da perfectibilidade. Falando com o Medrado sobre esse assunto de educação, falava com o Medrado, ele não mandou essa semana o áudio, o spot não ficou exatamente da forma como ele queria. Nós tratávamos sobre essa questão da educação, e ele chamou a atenção eu achei muito interessante a colocação dele como a do goleiro Bruno do Flamengo, que não está mais hoje na mídia, né? Mas o Bruno nos traz um aspecto que nos remonta exatamente a essa questão da educação, né? A concepção que nós temos de vida, a concepção que nós temos de sonhos, de conquistas, a nossa inserção no mundo material, no nosso mundo de mando, de poder, de fama, as nossas vivências emocionais, as nossas vivências sentimentais, tudo isso tem a ver com educação. E é uma tragédia, por exemplo, essa do goleiro Bruno, né? Que nós vemos assim tantos desmandos, tanta falta de ética, tanta falta de comprometimento com o próximo, tanta impunidade. Isso tudo geram valores que impulsionam o quê? Que as nossas gerações atual e as nossas gerações futuras se degradem. Porque esse rapaz, esse goleiro Bruno, ele é um exemplo, ele é uma demonstração, às vezes até um exemplo acabado, de falta de comprometimento que nós temos com a vida, com as nossas crianças, uma falta de professor, uma falta de orientação, uma educação referência. Será que Bruno teve uma educação referência? Aquela chamada educação doméstica, aquilo que vem de casa, né? E essa educação, será que o que o Bruno nos transfere, isso para nossas crianças, ele é um ídolo, ele é um líder, será que é exatamente isso que a gente deveria assimilar? O que a gente vê em casa, gente, o que a gente vê na sociedade, as crianças em formação, elas vão repetir. Nós vamos repetir, os nossos filhos vão repetir, muito possivelmente, tudo aquilo que se vê em casa, o que se vê na sociedade, essa barbárie contra o próximo, isso tudo vai se repetir. Então, causa um certo medo a gente pensar nessa questão da educação, né? Uma grande educadora, jornalista, escritora, ela é doutora em educação pela USP. Ela é um importante nome na pedagogia espírita, Dora Encontre. Dora Encontre, ela participa em todo o Brasil de seminários, de palestras,
a respeito do tema Pedagogia Espírita. Ela tem uma série de obras produzidas como Pedagogia Espírita, um projeto brasileiro e suas origens, A Educação segundo o Espiritismo, Pestalozzi, Educação e Ética. Para entender Allan Kardec, a educação da nova era, e ela nos coloca de uma forma tão interessante que a doutrina espírita, olha que bonito, a doutrina espírita é uma proposta pedagógica de educação. A doutrina espírita é uma proposta pedagógica de educação. Kardec foi educador não por acaso. Não é por acaso que Hippolyte Léon Denisard Rivail fosse um educador, porque toda a doutrina dos espíritos é uma proposta de educação. E não poderia vir através de um médico, de um engenheiro, mas tinha que vir por intermédio de um educador, que ele era herdeiro de toda uma tradição pedagógica que ele recebeu de Pestalozzi, e uma tradição que vinha desde Sócrates. E com essa visão de educador que ele codificou a doutrina dos espíritos. Então, nada é mais óbvio a contribuição que a doutrina pode dar para o campo da pedagogia, com o que? Exatamente com essa visão reencarnacionista do homem. Eu venho falando hoje no programa, né? A reencarnação como um processo educativo. Aliás, esse é o título de um livro de um grande baiano, Adenauer Novaes, a reencarnação como processo educativo. A proposta do próprio Pestalozzi faz parte da pedagogia espírita, cujos pontos e os princípios centrais da proposta de Pestalozzi e a proposta da pedagogia espírita é a pedagogia do amor, da ação e da liberdade. Amor, ação e liberdade. Uma coisa não acontece sem a outra. Antes que eu me aprofunde um pouquinho mais no tema, nós vamos fazer mais um giro e já voltamos então com o seu Amigos da Verdade. Não saia da sintonia. Primeiro lugar. Convenção. Primeiro lugar. Você, empresário, comerciante, valorize a marca de sua empresa. Anuncie na Rádio Convenção. Experimente e comprove. Rádio é o melhor negócio. Ligue para o nosso departamento comercial. 11 40 23 23 63. Seja nosso parceiro. Venha você também para 670. Rosinha Boutique está com uma coleção para jovens e senhoras deslumbrante e também com uma linda coleção masculina de camisas, camisetas e bermudas da Watchman. É isso mesmo, você encontra a marca Watchman na Rosinha Boutique, que fica na Praça Duque de Caxias, número 109, em frente ao quartel aqui em Itu. Bom gosto e qualidade você tem em Rosinha Boutique. Precisou de materiais elétricos? Ligue Eletroazul 4024-0469. Na Eletroazul você encontra tudo para residência, indústria, área rural. Alta e baixa tensão. Materiais elétricos é na Eletroazul. Ligue 4024-0469. Eletroazul, Rua Bartira 85, na Vila Leis, em Itu. Se você tem algum imóvel para alugar ou vender, conheça a Imobiliária Ituana. Na Imobiliária Ituana, você tem a certeza de bons negócios e muita segurança. A Imobiliária Ituana fica na Rua Lídia de Souza Gatti, número 114, paralela ao Córrego do Brochado, na Vila Gatti. Ligue 4023-5699 e agende uma visita com um corretor para cadastrar o seu imóvel. Para quem quer alugar, comprar ou vender, o lugar certo é na Imobiliária Ituana. Você sabia que o jornal A Federação completou 105 anos de vida? E que esse tradicional jornal ituano, fundado em 3 de maio de 1905, é um dos mais antigos em circulação no estado de São Paulo? Então leia A Federação, um jornal católico a serviço da comunidade. Por isso, o que é bom tem vida longa pela seriedade e conteúdo. Ligue 4023-1198 e faça já a sua assinatura.
passar momentos agradáveis com toda a sua família? Está querendo conforto, belas paisagens e ótimo atendimento? Então o lugar certo é a Pousada Beira-Mar. Uma pousada confortável, com ótimas instalações, localização privilegiada na Praia de Fora, em Trindade, Paraty. Um verdadeiro paraíso ecológico. A Pousada Beira-Mar tem suítes com TV, ar-condicionado, ventilador de teto, frigobar e mais. O café da manhã completo é servido na varanda de frente para o mar. Passe momentos inesquecíveis na Pousada Beira-Mar em Trindade. Faça sua reserva pelo telefone 0 operadora 24 3371-5152 ou acesse www.beiramarpousada.com.br. Pousada Beira-Mar, o lugar certo para quem tem bom gosto. Opa, quem mudou aí? Pode ser uma briga de anos. Eu quero ouvir a outra. Mas eu quero ouvir esta. Pode ser um acordo amigável na justiça. Conciliando, a gente se entende. Conversar e buscar um acordo justo é bom para todos os envolvidos. Conciliar economiza tempo, dinheiro e promove a paz social. Movimento pela Conciliação. CNJ. O Brasil faz a justiça. Você está ouvindo o programa Amigos da Verdade. Apresentação, Klaus Ville. Esse é o seu programa Amigos da Verdade, agora todas as sextas-feiras, às 20 às 22 horas. É tão bom estar com você, falando da verdade, a verdade que explica, que consola, que transforma, verdade que é o caminho para a vida. E falamos hoje de educação. E essa é exatamente a proposta da doutrina dos espíritos, né? É uma proposta essencialmente pedagógica. E nós falamos que existem 3 princípios centrais, que é a pedagogia do amor, da ação e da liberdade. E eu vou provar para vocês como as coisas estão entrelaçadas, que uma coisa não se dá sem a outra. Quando, por exemplo, nas nossas sucessivas existências, seja na nossa presente encarnação, seja na encarnação passada, nas encarnações futuras, se eu tomo a obra do meu aperfeiçoamento nas minhas mãos, através do que? Do meu livre-arbítrio, né? Eu sou o artífice da minha evolução. O que é isso? É um ato de liberdade. É pedagogia pela liberdade. E se eu tomo sobre as minhas mãos as rédeas, é aquilo que eu digo, desligo o piloto automático do avião, quando eu seguro o manche da minha vida nas minhas mãos e realizo todo o meu potencial, tudo aquilo que eu trago da minha bagagem de séculos e séculos de encarnação, o que é isso? É pedagogia da ação, é a ação concreta. Eu tenho a liberdade e realizo a minha potencialidade em ações concretas. Mas para que isso aconteça comigo, eu não posso violentar a criança, eu não posso obrigar a criança, eu preciso despertar a vontade de evolução do espírito através do quê? Através da pedagogia do amor. Eu preciso estimular, despertar aquilo que Sócrates falava lá atrás. Sócrates, a metodologia de ensino dele era de retirar de dentro do aluno todo aquele potencial que já estava lá dentro dele. E é isso o resumo da pedagogia espírita, e isso é o resumo da pedagogia de Pestalozzi. Nós sempre temos que entender também que nesse processo pedagógico, eu fico tão frustrado quando eu vejo as coisas no dia de hoje, que para que primeiro tudo isso aconteça, é preciso que entre o que educa e o educando se estabeleça um vínculo afetivo. É preciso que haja um vínculo afetivo. Segundo, que aquele que está se educando possa agir por si mesmo, para construir os seus conhecimentos, as suas virtudes. Ninguém aprende nada ouvindo falar, mas na prática, é na prática que se aprende, agindo por si mesmo, na pedagogia da ação concreta.
E outra, tem que ser respeitado o indivíduo. O indivíduo tem que ser respeitado como uma consciência livre, dono do seu destino espiritual, responsável por si. Aquele que é educando, ele pode estar criança, ele pode estar adolescente, estar jovem, mas é aquilo que eu falava no programa hoje. É um espírito antigo e imortal. Herdeiro de quem? Não é herdeiro meu, não é herdeiro teu, não é herdeiro de ninguém. Ele é herdeiro dele mesmo. Ele é herdeiro dele mesmo. Ele sofre as alegrias e as tristezas das suas próprias ações, dos seus próprios atos de liberdade tomados enquanto desenvolvendo o seu aperfeiçoamento através de ações concretas, estimuladas através do amor. E esses princípios não são por uma educação modelada na obediência passiva. Sabe aquela obediência passiva do carneirinho? Isso tudo pode ser aplicado aonde? Na família, na escola, no centro espírita. Desde que a gente promova a educação pelo diálogo amoroso, pela ação participativa daquele educando. Esses princípios de educação espírita, eles deveriam ser aplicados naqueles trabalhos de evangelização infantil da criança, do jovem, do adulto nas casas espíritas. O que a gente vê, e aí vamos atenção ao aviso aos navegantes, no centro espírita nós somos tratados de uma forma paternalista. Nós deveríamos ser ouvidos, deveríamos ter estímulos à participação, à interação. Na maioria dos centros espíritas hoje, me desculpem, nós temos uma situação semelhante à da igreja, não estou dizendo qual igreja, semelhante da igreja. Alguns falam, o resto escuta passivamente e no final a gente fala, assim seja. Não é assim que acontece? Na maioria dos centros espíritas é isso. Alguns falam, muitos escutam e no final todo mundo diz, assim seja. E me desculpe, só fala dizer amém. Na casa espírita nós falamos assim seja. As crianças têm que participar, têm que ser ouvidas. Se não, sabe o que vai acontecer na casa espírita? Nós vamos ter catequese. É catequese. Quando a criança fica sentadinha lá, recebendo aquela informação de forma unilateral, ela está sofrendo um processo de catequese. Nós não estamos estimulando. Quando eu vejo, e hoje eu sou pai, hoje eu vejo o que acontece numa escola. Quando a criança fica sentada, não é estimulada, não há um vínculo afetivo, há um vínculo de medo, há um vínculo de instituição correcional e não numa instituição de ensino. Pretende-se dobrar a espinha das crianças, não conquistá-la pela pedagogia do amor. Não é encarado o jovem, a criança ou o adolescente como um espírito livre, que tem uma consciência livre, que é dona do seu destino. É óbvio que nós estamos aqui na função de educadores, seja na família, seja na escola. Então nós vamos sim dar as condições e amparar ao educando para que ele possa desenvolver suas potencialidades, não que a criança agora vai ficar ao Deus dará, vai entrar numa sala de aula e vai falar, eu vim aqui desenvolver a minha potencialidade. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso, você sabe exatamente isso. E nos nossos lares, qual deveria ser a relação com as nossas crianças? Vibrações de amor, vibrações puras, vibrações livres de ódio, de inveja, de cobiça, de despeito, de hipocrisia. Os pais, cujo comportamento e conduta são contrários ao que é falado e ensinado aos filhos. Sabe quando você pede para o seu filho atender o telefone e fala, diz que o papai não está em casa? Isso não é a famosa mentira branca, isso é mentira deslavada mesmo. Ora, como que você pode ensinar conduta ética e moral para o seu filho quando ele atende o telefone e você fala, diz que o papai não está em casa? Quem será que já não fez isso? Ah, agora eu não vou atender aquele chato. Olha,
Agora eu não vou atender aquele chato. Depois você fala para o seu filho, olha, você tem que respeitar os mais velhos. Parará. Então isso o que você vai fazer? Você vai criar na cabeça da criança uma tempestade de dúvida. Na mente deles, eles não vão conseguir entender. Vamos analisar o que Kardec dizia ali no Livro dos Espíritos com relação a esse assunto. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na herança e sem qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação moral. Educação moral. Mas levando em conta a liberdade de ação, a liberdade de consciência e, principalmente, de evolução através do amor. Vamos sim criar vínculos afetivos com os nossos filhos. Vamos tentar transmitir a ideia de que entre aquele que educa e o que está sendo educado existe um vínculo afetivo de respeito, lógico de respeito, mas de atenção, de amor, e que esse que está sendo educado tenha liberdade de agir por si mesmo, que ele não seja um mero copiador de um livro. Porque copiar livro não precisa, a gente entra na internet, faz copia e cola e acabou. Não precisa. É preciso desenvolver o potencial, respeitar aquele que está sendo educado. E isso pode ser feito na nossa casa, na escola, no centro espírita. Atenção, senhores dirigentes espíritas de evangelização infantil. Aquela criança que está sentada à sua frente é um espírito imortal como você, tão ou mais antigo que você. Então, vamos encarar a educação como um conjunto de hábitos que vamos adquirindo. Hábitos de liberdade, de ação, de amor. É essa a pedagogia pestalozziana e espírita, calcada nesses princípios: pedagogia de amor, pedagogia da ação e pedagogia da liberdade. E recomendo firmemente, fortemente, a leitura dos livros de Dora Encontre. Procurem lá www.doraencontre.com.br e principalmente o livro Pedagogia Espírita, um projeto brasileiro e suas raízes. Esse era o recado que nós tínhamos hoje para o nosso programa Amigos da Verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje nós falamos sobre tantas coisas, né? Nós falamos sobre obsessão, nós tivemos o nosso momento da psicografia, informações de Divaldo Pereira Franco sobre educação e amor. Sempre voltar ao nosso Sermão da Montanha, versão para educadores. Eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez eu repito, todas as informações que são passadas aqui no nosso programa vocês podem encontrar sim na codificação do Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, no Céu e Inferno, nas obras póstumas. Todos esses livros estão à disposição na Banca Allan Kardec, aqui na Praça Conde de Parnaíba, à frente do IBAL. Não esquecendo também do meu recadinho que amanhã é o dia do nosso seminário Doenças Mentais e Terapêutica Espírita, às 8h30 na Associação Espírita Cabaninha de Antônio de Aquino, a Rua Benjamin Constant 144. Eu estarei lá recebendo a todos vocês, recebendo a querida amiga Cláudia Kelanter e Edgar Gonçalves, nesse grande dia organizado pela AEV, Associação Espírita de Voluntários de Itu, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e o grupo de estudos de profissionais espíritas. Eu já vou me despedindo lentamente de vocês no nosso programa semanal, enviando as minhas melhores vibrações de amor, as minhas vibrações de paz e de fraternidade. Sou imensamente grato a todos vocês da USA Intermunicipal de Itu e Salto, de todas as casas espíritas que mantêm, colaboram e patrocinam para que esse programa vá ao ar, e também a você, meu querido e minha querida ouvinte, que eu sei que mensalmente dá a sua contribuição para que esse nosso programa continue indo ao ar. Obrigado por me permitir entrar no seu lar, no seu local de trabalho, onde você estiver, e que eu possa já exercitar o que de pouco de bom já existe dentro de mim. Recado final para o nosso final de semana, que a gente sempre possa encarar os nossos problemas como desafios, muito, muito além de desafios, como oportunidades de crescimento interior. Abraços a você, meu querido amigo Hélio, abraço você, Osório, a todos vocês. Gina, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da audiência.
Até a próxima sexta-feira. Eu quero deixar a vocês com uma faixa maravilhosa do CD A Prece Segundo os Espíritos, do nosso querido Divaldo Ferreira Franco, onde ele nos pede ao Pai: ensina-nos a orar. Até a próxima sexta-feira. Até lá e muita paz. Ensina-nos a orar. O planalto da Judeia se eleva naquele local a quase 830 metros acima do nível do mar, sendo ali o seu ponto culminante. Efrém é região bucólica, onde os damasqueiros se arrebentam em flores, se vestem de frutos, e as tulipas se multiplicam em campos verdejantes com a abundância do sol dourado, cujos poentes se demoram em fímbrias coloridas, contrastando com as sombras das noites em Vitória. A aldeia de Efrém ou Efraim é um amontoado de casas singelas entre flores silvestres e roseiras variadas, situando-se sobre um largo terraço fértil do planalto árido, onde, no entanto, abundam nascentes cantantes e de cujas bordas se avistam ao longo vale que se esconde embaixo das imensas costas talhadas. Em Alcantis, pelo lado do Moabe, o tranquilo Jordão e o Mar Morto. Dali, a visão dos horizontes é um convite à meditação, fazendo que o homem se apequene ante a grandeza de Deus. Naquela paisagem, tudo são convites às coisas divinas. Nesse plano de exuberante beleza, o mestre elucida os companheiros fiéis quanto à comunhão com o Pai. Já lhes falara diversas vezes sobre a necessidade da oração, e em muitas ocasiões dele se apartara para o silêncio da prece. Ensimesmado, frequentemente buscava a soledade para a ligação com Deus, através desse ministério ardente e apaixonado. Os livros da fé ancestral, todos eles, se reportam à exaltação do Senhor, mediante o abrir a boca da alma e falar aos divinos ouvidos. Aquela será a última primavera que passariam juntos. Os colóquios, as lições serão interrompidos. Ele o sabe. Ministra as últimas instruções. O cordeiro inocente logo mais deverá marchar na direção do matadouro. Quanto há, no entanto, ainda a dizer? São crianças espirituais, aqueles companheiros bulhentos e sem a noção exata do que lhes será pedido. O tempo urge. As suas vigílias são maiores e seus solilóquios mais demorados. Retomava desse colóquio e a placidez da face denotava a vitalidade aurida no intercâmbio com o Pai. Os discípulos aguardavam-no com carinho, ansiedade e inquirem-no quanto a melhor forma de orar, como dizer todos os ditos da alma. Àquele que é a vida e que sabe das necessidades de cada um em particular e de todos simultaneamente. Havia, sim, em todos o desejo veemente de aprender com o Rabi, que tantas lições lhes dispensara antes com invulgar sabedoria, a mais eficiente das orações. Inquiriram, porém, se Deus nos conhece e sabe o que temos de maior urgência, por que se há de lhe rogar? Como fazê-lo então? Ensina-nos a orar. Pediu um dos discípulos, amigo devotado. Seus olhos estavam incendiados de luz, e nele havia aquela confiança pura da criança que se entrega em total doação e aguarda em tranquilidade enobrecida. Mestre relançou o olhar pelas faces expectantes que o buscavam seguir e desejavam adquirir forças para no futuro se entregar inteiramente ao Evangelho nascente. Depois de sentir as ânsias que através dos tempos estrugiriam nos continuadores da sua doutrina pelos caminhos do futuro, sintetizou as necessidades humanas em 7 versos, os mais simples e harmoniosos que os humanos ouvidos jamais escutaram, proferindo a oração dominical.
as frases melódicas cantaram delicadas, através dos seus lábios, como se um coral angélico ao longe modulasse um cantochão de incomparável melodia, acompanhando suavemente uma invocação. Pai nosso que estais nos céus, glorificação daquele que é a vida da vida, causa cáusica do existir, natureza da natureza, nosso Pai. 3 desejos do ser na direção da vida, após a referência sublime ao doador de bênçãos. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Eloquentes expressões de reconhecimento ao Altíssimo, humildade e submissão da alma que ora e se subordina às inexauríveis fontes da mercê excelsa, entrega total em confiança ilimitada, exaltação do Pai nas dimensões imensuráveis do universo, respeito à grandeza da sua criação, através da alta consideração do seu nome, resignação atual diante das suas determinações divinas e divina presciência, canto de amor e abnegação. 3 rogativas em que o homem compreende a própria pequenez e se levanta, súplice, confiante, porém, em que ele não será negado nada daquilo que solicita. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. A base da manutenção do corpo é o alimento sadio, diário, equilibrado, tanto quanto a vitalidade do espírito e a sintonia com as energias transcendentes. Dá-nos hoje sustento para a matéria e força para o espírito, de modo a prosseguir no roteiro de redenção, no qual exercita as experiências evolutivas. Reconhecimento dos erros, equívocos e danos causados a si mesmo e ao próximo, perdoa-nos, ensejando reparação através da oportunidade de refazer e recomeçar sem desânimo, superando-se e ajudando os que nos são vítimas, como perdoamos os que nos devem. Forças para as fraquezas, em forma de misericórdia de acréscimo, multiplicando as construções das células e das energias espirituais. Reconhecimento das intocáveis fragilidades que a cada instante nos sitiam e nos surpreendem. Livra-nos de todo o mal. A musicalidade sublime canta em balada formosa na pauta da natureza, conduzida pelo vento. A mais singela, a mais completa oração jamais enunciada. Há emoções nos espíritos que reconhecem a responsabilidade de conduzirem o sublime legado na direção do futuro. A ponte de intercâmbio entre os 2 planos do mundo está lançada. Transitarão agora as forças mantenedoras do equilíbrio. Pedi, dar-se-vos-á, exorou o pomicultor divino. Ensina-nos a orar, rogar o discípulo ansioso. As virações daquela hora embalsamam o ar de 1000 odores sutis e constantes, e a festa nos corações. O reino de Deus está agora mais próximo. Divisam-se os seus limites e se vislumbram as suas construções. Nenhum abismo, nenhum óbice. Vencidas as indicações, os caminhos se abrem, convidativos, oferecendo o intercâmbio. Aqueles homens que se levantarão logo mais da insignificância que os limita e irão avançar no rumo do infinito doravante, orando, estarão em comunhão permanente com o Pai. O homem sobe ao Pai no céu, o Pai desce ao homem na terra. Já não há um díptico, do solilóquio chega-se ao diálogo, e do diálogo o espírito sai refeito num grande silêncio de paz e vitalidade, exaltando o amor de Deus na potencialidade inexcedível da oração. Ensina-nos a orar. Pai nosso que estais nos céus,
Amélia Rodrigues. Você ouviu na Rádio Convenção AM 670, programa Amigos da Verdade. Apresentação, Klaus Wille.